No princípio, em um tempo que transcende a própria concepção humana, antes mesmo que a vastidão infinita do cosmos tivesse forma, antes que as primeiras partículas de luz dançassem em um balé etéreo de existência, antes que o tempo, tal como o conhecemos, tivesse qualquer dimensão ou significado em seu fluxo, Deus, em sua majestade indescritível, em sua onipotência insondável e em sua sabedoria eterna, já existia em plenitude absoluta. Ele era a fonte primária de toda a vida, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador incriado, um ser de glória indizível e um amor tão incompreensível que transcende a mais profunda capacidade de nossa mente finita. Desde a eternidade, ele era o único ser. Em um ato de pura e transbordante criatividade, uma expressão voluntária de sua própria essência divina, sua voz, uma melodia de poder e ordem, ressoou no vazio primordial. E o universo, em toda a sua magnificência inimaginável, explodiu em ser, dando origem a toda a existência. As estrelas, como joias de fogo incandescente, cintilaram em existências em galáxias espirais que giravam em danças cósmicas perfeitamente orquestradas. Cada ponto de luz, um testemunho silencioso, mas grandioso e cintilante de sua majestade sem limites, refletindo sua soberania e criatividade incomparáveis. Ele, com a precisão meticulosa de um arquiteto divino, moldou a terra com suas próprias mãos, separando as águas turbulentas do firmamento acima e as águas caóticas da terra seca abaixo, estabelecendo os limites dos oceanos e dos continentes. Com um sopro de sua boca criadora, que era a própria vida, ele a vestiu com uma tapeçaria exuberante e vibrante de plantas e árvores de todas as espécies, de montanhas imponentes que tocavam as nuvens e vales verdejantes que se estendiam por quilômetros. Cada folha, cada flor, cada grama minúscula, cada criatura rastejante e voadora que se movia pela terra e pelo céu, era um sussurro de sua criatividade sem fim, uma sinfonia verdejante e pulsante que celebrava a vida em sua forma mais pura e harmoniosa, um hino à sua glória. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, comente agora mesmo aqui embaixo: Senhor, fala comigo. Esse simples comentário é como um altar de fé, uma entrega espiritual. É como dizer ao céu: eu estou aqui, ouvindo, esperando, acreditando. Se você crê que esta palavra pode alcançar outras almas que estão passando pela mesma guerra espiritual, então curta agora este vídeo. Esse gesto faz o YouTube entregar esta mensagem para quem mais precisa. E ao fazer isso, você não está só ajudando o canal, você está evangelizando. Está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E eu já quero te parabenizar. Sim, você mesmo. Porque só os que têm sede de Deus param tudo para ouvir uma palavra viva. Se ainda não é inscrito no canal Jesus Cristo Vive, se inscreva agora mesmo, mas não se inscreva por costume. Faça isso como um ato de fé, um passo consciente dizendo: Senhor, eu quero viver uma nova história. Pense em quantas pessoas agora não têm uma igreja por perto, mas têm acesso à internet. E através deste vídeo podem ser alcançadas pela verdade. Por isso curta, comente, se inscreva, compartilhe. Não como quem apenas assiste, mas como quem faz parte do que Deus está fazendo. E antes da gente mergulhar nesse estudo profundo, comente aqui embaixo: paz em Cristo. Essa frase será como um selo espiritual sobre o seu coração e uma profecia sobre tudo que você vai receber. Agora, se prepare, desligue as distrações, silencie tudo ao seu redor, porque está prestes a começar uma jornada completa pela história da Bíblia e o Espírito Santo vai falar com você como nunca antes. Então, no ápice sublime de sua obra, no 6º dia da criação, em um ato que coroa toda a sua engenhosidade e revelava sua intenção de comunhão, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva,
não como meras criaturas instintivas desprovidas de propósito, mas a sua própria imagem e semelhança, moldados à sua própria imagem. Esta criatura singular recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus, tornando-se um ser vivo, consciente e dotado de livre-arbítrio. Eles não eram fantoches, mas seres únicos, dotados de intelecto para raciocinar e compreender, de emoções para sentir e expressar as profundezas da alma, e, o mais sublime de todos os dons, o livre-arbítrio, a capacidade inerente de escolher, de amar verdadeiramente, de obedecer voluntariamente ou de desobedecer, determinando seu próprio caminho. Ele os colocou no Jardim do Éden, um paraíso de beleza indescritível, um santuário de perfeição, onde rios cristalinos serpenteavam com melodia entre árvores frutíferas que ofereciam sustento em abundância e o bálsamo da vida. E a brisa suave sussurrava segredos de paz eterna. A harmonia reinava nos primeiros dias e o homem desfrutava da proximidade divina. Deus, em sua generosidade transbordante e amorosa, os abençoou com domínio sobre toda a criação, uma responsabilidade sagrada e um presente inestimável, um convite à cocriação e à mordomia de um mundo perfeito. Eles eram os guardiões de um Éden intocado, os primeiros a experimentar a proximidade e a comunhão sem véus com seu Criador, caminhando com ele ao entardecer, desfrutando de uma intimidade sem igual. De toda a árvore do jardim podereis comer livremente. Gênesis 2:16, ecoou a voz do Criador, não com a imposição fria e arbitrária de um tirano, mas com a ternura e a sabedoria de um pai amoroso que estabelece limites não para restringir a liberdade de seus filhos, mas para protegê-los do perigo, do mal e da autodestruição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Gênesis 2:17. Uma advertência clara, uma linha inegociável, um limite moral absoluto que definia a diferença abissal e crucial entre a vida e a morte, entre a obediência que traz bênção e prosperidade e a rebelião que gera maldição, dor e separação. A vida no Éden era uma melodia de pura harmonia, uma sinfonia de paz, contentamento e alegria indizível, uma comunhão perfeita e ininterrupta com Deus. Adão e Eva caminhavam com ele no frescor da tarde, seus corações transbordando de alegria, de uma gratidão tão profunda que preenchia cada fibra de seu ser, uma inocência que não conhecia a dor, o medo ou a culpa. Não conheciam a dor física, nem o sofrimento emocional, nem a sombra gélida e aterrorizante da morte, nem a culpa que corrói a alma e atormenta a mente. Eles viviam em um estado de pureza e contentamento absolutos. Mas a serpente, uma criatura astuta e traiçoeira, com sua beleza hipnótica e sua mente perversa, espreitava nas sombras mais densas do jardim, observando com calculista precisão, planejando a queda. Invejosa da felicidade, da pureza e da comunhão deles com o Criador, e com a malícia fria e antiga de um inimigo ancestral, Lúcifer, que havia sido expulso do céu por sua própria rebelião e orgulho, ela estava determinada a destruir essa comunhão, a quebrar essa paz, a introduzir o caos, a dor e a morte no paraíso, corrompendo a obra perfeita de Deus. Ela se aproximou de Eva, sua voz sibilante como o vento seco e frio entre as folhas caídas, carregada de uma insinuação sedutora, uma sugestão maliciosa que plantava a semente da discórdia. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3:1. O veneno não estava nas palavras em si, mas na pergunta retórica, na semente da dúvida sutilmente lançada no solo fértil de uma mente inocente, mas suscetível à tentação.
A pergunta minava a confiança na bondade de Deus, sugerindo que ele estava retendo algo bom, algo que os tornaria mais poderosos. Eva, em sua pureza e em sua trágica falta de experiência com a malícia, a traição e o engano, hesitou. A mente já começando a questionar a bondade inquestionável de Deus e a razoabilidade de seus mandamentos. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Gênesis 3:2, respondeu ela. Sua voz um fio de hesitação, de incerteza crescente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3:3. Ela acrescentou um detalhe, nem nele tocareis, que não havia sido ordenado por Deus, talvez já demonstrando uma preocupação excessiva com a proibição em si, ou uma vulnerabilidade à manipulação. A serpente, sentindo a fissura, o vacilo na voz de Eva e a brecha aberta para a tentação, sorriu com uma malícia sutil que Eva, em sua inocência ainda não corrompida, não podia discernir, saboreando sua vitória iminente, o triunfo do engano e da rebelião. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Disse ela com uma voz que parecia mel derretido, doce e persuasiva, mas que era um elixir mortal, puro veneno espiritual. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. A tentação era dupla, multifacetada e profundamente apelativa à vaidade humana. A de desafiar a autoridade divina, de rejeitar a dependência do Criador e a de ascender a um patamar de conhecimento e poder que não lhes pertencia, a falsa promessa de uma autonomia ilusória de ser Deus de si mesmo. A dúvida, como uma doença insidiosa e um câncer na alma, se insinuou, persistente e silenciosa, no coração de Eva, como uma raiz venenosa que se aprofunda silenciosamente em solo fértil, sufocando a verdade da bondade divina. Ela olhou para a árvore proibida, e o fruto antes indiferente agora parecia mais desejável do que nunca, cintilando com uma falsa promessa de iluminação, de uma sabedoria proibida, de uma experiência transcendente, de um poder oculto. A promessa da serpente, a promessa de ser como Deus, de transcender seus limites criados e de não ter mais restrições ou regras, era tentadora demais para a sua humanidade recém-criada resistir à sua própria fragilidade e ao impulso egoísta. Em um momento de fraqueza, de escolha deliberada contra a ordem divina, um ato de rebelião consciente e voluntária, ela estendeu a mão hesitante, colheu o fruto e, com um ato que ecoaria por toda a eternidade, comeu-o avidamente. Então, em um ato que selaria o destino de toda a humanidade, ela ofereceu o fruto a Adão, que estava ali com ela, testemunhando em silêncio a tragédia se desdobrar. E ele, sem hesitar em sua própria fraqueza, e talvez por um amor distorcido pela esposa, também comeu. Naquele instante singular, naquele momento de desobediência cataclísmica, o mundo mudou para sempre, irreversivelmente alterado. Seus olhos se abriram, sim, mas não para a sabedoria divina ou para uma nova glória, e sim para a humilhação profunda, a culpa avassaladora e a vergonha excruciante. Perceberam que estavam nus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, despidos da glória, da inocência e da comunhão perfeita com Deus. O paraíso se desfez ao seu redor, as cores perderam o brilho vibrante, os aromas se esvaíram e os sussurros da brisa tornaram-se gemidos de angústia e dor existencial. O pecado havia introduzido no mundo, não como uma leve mancha superficial, mas como uma sombra escura, densa e totalitária que se estenderia por toda a existência humana, corrompendo cada fibra do ser, do intelecto às emoções, à vontade e ao corpo. A pureza inicial foi substituída pela consciência do bem e do mal.
A comunhão perfeita e ininterrupta entre Deus e seus filhos foi brutalmente quebrada, e a morte, antes uma palavra vazia e inconcebível, um conceito inexistente no Éden, tornou-se uma realidade terrível, inevitável e dolorosa, a companheira constante da humanidade. Que dor, que angústia e que arrependimento devem ter inundado suas almas ao ouvirem os passos de Deus no jardim. Um som antes acolhedor, consolador e convidativo, agora amedrontador e acusador, que os impulsionava a se esconderem. Eles se esconderam, tomados pelo medo, pela culpa e pela vergonha esmagadora, tentando em vão se cobrir com folhas de figueira, um esforço fútil para ocultar sua nudez espiritual de Deus. Deus, em sua justiça santa e inegociável, em sua santidade absoluta que não pode tolerar o pecado sem juízo, os expulsou do jardim do Éden, com a dor no coração de um pai que disciplina um filho amado, mas que precisa agir para proteger a própria santidade e a ordem do universo. Essa expulsão não era um ato de vingança, mas de amor justo e de disciplina necessária, para que não comessem também da árvore da vida e vivessem para sempre em seu estado de pecado, eternizando a miséria, a corrupção e a separação de Deus. Querubins flamejantes e uma espada que girava continuamente guardaram o caminho de volta ao Éden, uma barreira intransponível entre a humanidade caída e a vida eterna em seu estado corrompido, garantindo que o pecado não se tornasse imortal.